Labrador Retriever. Tudo sobre esta raça popular. Olá, bem-vindo ao canal Animais Inesquecíveis. Hoje você terá acesso à história do cachorro da raça Labrador Retriever. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sino para não perder nenhum vídeo. As raças de cães mais populares da América seguem o caminho indireto para chegar aqui, cruzando de um lado do Atlântico para o outro e depois voltando. A origem mais antiga do Labrador Retriever está em Newfoundland, Canadá, na nossa fronteira norte. Se isso soa um pouco confuso para os amantes da geografia, é porque é. Sim, a região do Labrador que dá nome à raça fica na verdade no noroeste de Newfoundland. E sim, já existe outra raça de Terra Nova, claro, chamada Terra Nova. Para resolver essas aparentes contradições, temos que voltar cerca de 500 anos, quando os europeus empreendedores chegaram às costas do Canadá. Pescadores espanhóis, franceses, portugueses e britânicos se aventuraram na costa atlântica, possivelmente com seus cães, muito antes de qualquer país europeu hastear sua bandeira em solo canadense. Estas diferentes raças misturaram-se nesta ilha enorme mas isolada para formar uma raça terrestre conhecida como o Cão de São João, em homenagem à capital da Terra Nova, o cachorro de John, Nell, 1867. Nell nasceu em 1856 e pertencia ao conde da família, de 1799 a 1881. Sente. Os cães de John são os ancestrais dos retrievers modernos, incluindo Flat Coated Retriever, Car, Chesapeake Bay Retriever, Golden Retriever e Labrador Retriever, bem como Newfoundland. Do cão de água benta para Labrador Retriever, o cachorro de John está longe de ser encontrado hoje, exceto pela estátua de bronze que fica no Arborcide Park, de onde leva o nome da cidade. Estes Newfoundlands vêm em todos os tamanhos, com o maior se tornando o homônimo Newfoundland e o menor sendo o cachorro de que estamos falando aqui. Não demorou muito para que esses protótipos de Labrador Retrievers se tornassem conhecidos por sua paixão pela água e pela capacidade de operar nela. Trabalhando na próspera indústria pesqueira de Newfoundland, eles carregam redes e longas linhas. Mergulham na água para pegar bacalhau fora do gancho e até recuperam seus chapéus de balde. Cães de pelo curto são supostamente mais populares do que seus colegas de pelo comprido, porque seus casacos impermeáveis não ficam foscos. No geral, os cães são pretos com marcas marcantes de smoking no rosto, peito e pernas. Os pescadores de Newfoundland estão justificadamente orgulhosos de seus cães. Então, depois que seu barco carregado de bacalhau atravessou o oceano e atracou em Poole, na costa sul da Inglaterra, eles fizeram seus cães inteligentes se apresentarem para a multidão reunida para recuperar objetos que haviam jogado na água. Esses cães são excelentes no mergulho, escreveu a autoridade canina irlandesa H.D. Richardson em 1847. Em última análise, a venda desses cães tornou-se uma atividade lucrativa para os marinheiros canadenses empreendedores e Sente. O cão de John tornou-se uma exportação popular para a Inglaterra. Lá, ele incorporou vários cães e se tornou o ancestral de todos os cães ingleses modernos, de pelagem plana a pelagem encaracolada. O conde de Malmesbury, um dos espectadores dessas exibições portuárias em Poole, achou que os cães se destacariam na caça ao pato em sua propriedade em Eroncourt. Em pouco tempo, um programa de criação foi estabelecido, e é por causa dessa famosa família que o nome original Labrador foi associado à raça. O encontro casual, embora o conde de Malmesbury possa ter tido uma vaga compreensão da geografia do Canadá, suas observações de sua raça nascente foram notavelmente precisas. Na correspondência, ele observou que sua pelagem fechava a água como óleo e mencionou sua cauda como uma lontra, destacando uma importante característica da raça que ainda é valorizada até hoje. Enquanto isso, em sua cidade natal, o cachorro de John, como a raça às vezes é chamada, lutou pela sobrevivência.
Em 1800, para incentivar a criação de ovelhas, o governo de Newfoundland impôs um imposto rigoroso sobre qualquer cão que não fosse usado para pastoreio e cuidado. Em 1885, como um golpe final para o outro lado do oceano, os legisladores britânicos ordenaram a quarentena de longo prazo de qualquer cão importado para controlar a raiva, reduzindo o comércio transatlântico de cães para menos do que um pouquinho. A família Malmesbury não são os únicos aristocratas britânicos fascinados por esses cães esportivos nascidos no Canadá. Os duques de Buccleuch e Hon da Escócia também importaram labradores da Terra Nova em um esforço para manter o pedigree puro. Um encontro casual entre essas famílias na década de 1880 cimentou a sobrevivência da raça. O 6º Duque de Buccleuch e o 12º Duque de sua cidade natal participaram de uma caça às aves aquáticas no Palácio Arran enquanto visitavam sua tia, doente na Inglaterra. Impressionados com o desempenho dos cães Malmesbury, eles descobriram que seus cães tinham pedigrês semelhantes. A terceira geração do Conde de Malmesbury enviou 2 cães, Ned e Avon, para Buccleuch, na Escócia, para ajudar a construir as bases da raça moderna de cães. Após a extinção moderna, os Buccleuch Labrador Retrievers ainda são criados até hoje. Cães posteriores de outras linhagens produziram filhotes chocolate e amarelo, e embora estes não fossem valorizados nos primeiros dias da raça, eles acabaram sendo adotados por todos os clubes de canil aceitos no mundo. Uma história reveladora do cão de São João, Brand, importado pelo 5º Duque de Buccleuch, e seu irmão Lord John Scott sobreviveu. Durante a viagem transatlântica, Brand pulou em águas agitadas para recuperar o chapéu de um tripulante, e foi forçado a nadar por 2 horas antes de ser trazido de volta ao navio. O exausto, mais resiliente Brand finalmente caiu em si depois de beber a bebida que ele nomeou. Quanto o cachorro de John deixou Newfoundland sem esforços heróicos de resgate. A raça declinou gradualmente até o final da década de 1970, quando 2 cães sobreviventes foram encontrados em uma área remota da ilha. Embora um deles se chamasse Lassie, ambos eram machos adolescentes e não tinham fêmeas para acasalar. Eles são o último santo. O cachorro de John foi registrado, mas seu temperamento gentil, paixão pela busca e estranha afinidade pela água ainda estão presentes nos Labrador Retrievers de hoje. E agora, para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link da descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.